Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mônica Bianchi, Alquimia da Consciência. E tudo que eu vou passar para vocês aqui hoje nesse vídeo foram feitos através dos meus estudos de Bachar, Professor Hélio Couto, Neville, Sete. E hoje vai ser sobre esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Eu vou dar algumas lidas em alguns pedaços para poder interagir e explicar um pouco melhor para vocês. Porque esse livro, gente, mudou a minha vida. Eu já disse até em outro vídeo aqui que eu tenho também explicando mais um pouco sobre esse livro. Ele mudou demais o meu jeito de pensar. Ele me deu um autoconhecimento que eu não sabia que existia. Então é sobre ele hoje que nós vamos estudar. E a frase que vai resumir esse vídeo de hoje é: você não vive o que você quer. Você vive o que você é. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar justamente com essa frase que está aqui no quadro, né? E essa frase, deixa eu só colocar meu óculos aqui para poder ler um pouco melhor para vocês. Vamos lá. Essa frase que está aqui no quadro é: a mente subconsciente é extremamente sensível aos pensamentos conscientes. Esse vai ser o tema do livro que a gente vai estudar hoje. A gente vai poder explicar um pouquinho mais, né? Porque tem outros vídeos aqui explicando, cada vídeo tem explicando um pouquinho de cada tema, para vocês entenderem o que está acontecendo com a vida de vocês, ok? Então vamos começar? Já falei a frase, né? E no livro fala assim: onde quer que você viva, vai notar que a vasta maioria das pessoas vive no mundo externo e que o mundo interno cria um mundo externo. O que significa isso, gente? Na realidade, muitas pessoas não observam o que está acontecendo com a vida dela no mundo externo. Aliás, perdão, no mundo interno. Ela se preocupa só com o mundo externo. E Bachar sempre fala: sua vida é seu espelho. O que está acontecendo lá fora é o que está acontecendo aqui dentro. Seus pensamentos, emoções e imagens visualizadas são os princípios organizadores de sua experiência. O mundo interno é o único e exclusivo poder criador existente. Tudo que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente. Olha que interessante. A gente se preocupa muito com o que o outro fala. A gente se preocupa muito com o que o outro faz. A gente se preocupa muito com a situação que está acontecendo ao nosso redor. E na realidade, só está acontecendo tudo ao nosso redor porque o que você está sentindo dentro é o que está refletindo fora, gente. Isso não é explicado para as pessoas. Sempre é explicado: visualize e tudo dá certo. A lei da atração, não é que seja errada, porque tem outros livros que eu vou passar sobre, explicando um pouco melhor sobre a lei da atração. Ela é secundária, ela não é primária, mas ela funciona também, ok? Então, o que eu vou explicar para vocês aqui? Tudo que você tem dentro do seu subconsciente, pessoal, seja o que for, seja coisas boas ou coisas ruins, vai acontecer aqui fora. Mas por que vai acontecer? Porque eu coloco foco. O meu foco é que faz a minha realidade exterior ser atraída. Lembra? Atração, só que não é atração. Eu vou falar para vocês agora sintonia. Vocês sintonizam como se fosse um rádio. Então a sua vida é sintonizada através da sua própria vibração. Se você pensa em dinheiro e sente, aí é outros 500. Mas se você pensa em autoridade de uma pessoa, seja seu pai, patrão, quem quer que seja, também vai acontecer. Se você pensa em morte, se você pensa em fome, tudo isso, gente, não é externo, é interno. Porque o seu subconsciente, ele é uma máquina que guarda tudo. Tudo que você pensa e tudo que você fala. Então, quando ele faz isso, ele reflete aqui fora através das suas próprias emoções. Vamos ler mais um pouquinho? Se quiser mudar condições externas, terá que mudar a causa delas.
Se quiser acabar com discórdia, confusão, carência e limitações em sua vida, terá que eliminar a causa. Essa causa é a maneira como você usa a mente consciente. E os pensamentos e imagens que nela cultiva muda a causa. E você muda o efeito. Eu acabei de falar para vocês, quando a gente começa a ter pensamentos positivos, você vai colocar para fora. Mas se você começar a ter pensamentos totalmente negativos, você também vai colocar para fora. Então a gente fica sempre focando no que está fora, mas esquece que aquilo que está fora está refletindo o que você está sentindo dentro. É a mesma coisa da gente chegar assim, eu tô doente. Como é que você tá? Tô doente. Então o que vai acontecer? O seu corpo vai obedecer, porque o seu subconsciente guardou aquilo através do consciente. Porque o consciente, ele coloca dentro do subconsciente tudo que você está passando. Ele guarda. Ele faz com que o subconsciente guarde, né? O consciente só coloca. E o subconsciente obedece. Ele deu aqui, o Dr. Joseph Murphy deixou até um exemplo no livro, que eu achei muito interessante esse exemplo. Inclusive, aconteceu até comigo hoje, mas eu vou primeiro falar o exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem. Depois eu termino com o meu exemplo. Exemplo do livro. Certa vez, Eurico Caruso, grande tenor de ópera, teve um ataque de nervosismo por medo de entrar em cena. Teve espasmos causados pela ansiedade intensa e contraiu os músculos da garganta. Sentiu as cordas vocais paralisadas, inúteis. Nos bastidores, já vestido para entrar em cena, suava intensamente. Ele estava preocupado, pois logo devia entrar no palco e cantar para uma ansiosa plateia de milhões de pessoas. Tremendo disse, não posso cantar, todos vão rir de mim, minha carreira acabou. Virou-se então para voltar ao camarim. De repente, porém parou e gritou. O pequeno eu está tentando estrangular o grande eu interior. Virou-se para o palco e esbravejou. Vai embora daqui! Dirigiu-se ao pequeno eu. O grande eu quer cantar por meu intermédio. Caruso entendia o poder e a sabedoria ilimitada da mente subconsciente. Começou a gritar, vai embora, vai embora, o grande eu vai cantar. A mente subconsciente respondeu, liderando as forças vitais nele existentes. Ao ouvir o sinal do ponto, entrou no palco e cantou de forma gloriosa e majestosa. A plateia ficou extasiada. Gente, esse exemplo aqui explica tudo. Deu para explicar para tudo na sua vida o que acontece. Quando você vai fazer qualquer coisa na vida, seja o que for, quando você vai fazer uma prova na escola, o pequeno eu começa a gritar e o grande eu obedece. Quem é o pequeno eu? O consciente. E quem é o grande eu? O seu subconsciente. Por que o subconsciente? Porque ele está guardado todas as memórias, todas as situações, todas as histórias que você vivenciou aqui na Terra. Então ele começa a botar para fora medo, ansiedade, estresse, aumenta a sua energia e abaixa a sua imunidade. Faz com que a sua imunidade comece a causar coisas no corpo que naquele momento não está acontecendo. Mas acaba acontecendo porque você acaba colocando aquilo como verdade absoluta. Então, eu disse para vocês que eu ia falar sobre o meu exemplo. O meu exemplo foi o seguinte. Hoje eu decidi gravar esse vídeo. E eu comecei a tossir. Falei, caramba, velho, por que eu tô tossindo tanto? Mas por quê? O que eu ia usar? O meu chakra da laringe. O meu chakra da laringe de falar, de estar aqui de frente às câmeras, me expor, explicar. Então, eu comecei a sentir aquele medo, aquele pânico de explicar. Aí eu falei assim, não, por que eu tô com medo?
se eu sei explicar e eu sei falar. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês porque ele serve para tudo na nossa vida. Quando você vai no primeiro dia de trabalho, quando você vai no primeiro dia de escola, quando você vai falar a uma plateia muito grande, como Caruso foi cantar. Então, quando você começa a aceitar que o consciente mande na sua vida, o subconsciente vai obedecer, gente. Vamos ler mais um pouquinho? A mente subconsciente é reativa. Reage à natureza de seus pensamentos. Quando a mente consciente, o pequeno eu de Caruso, está cheia de medo, preocupações, ansiedade, são liberadas as emoções negativas que eles criam na mente subconsciente, o grande eu. Elas inundam a mente consciente com crises de pânico, maus pressentimentos e desespero. O subconsciente está sujeito à mente consciente. Esse é o motivo porque é chamado de subconsciente. O que significa isso? O consciente, como ele vive tudo que está acontecendo aqui fora, todas as situações, histórias, então ele interpreta de uma forma e manda para o subconsciente de uma forma. E o subconsciente apenas obedece tudo aquilo que ele está comandando naquele exato momento. Por isso que a gente começa a entrar em conflito e começa a ter medo da situação. Isso acontece muito por conta das suas memórias do passado, ou seus traumas, ou seus medos. Isso acontece muito por quê? Porque se você tiver passado por uma situação quando criança que lhe gerou um grande trauma, esse trauma vai ser refletido em tudo que você for fazer na sua vida. Tudo vai começar a gerar aquele medo, aquele pânico. Você começa a pensar negativo. Isso vai dar errado, não vai funcionar. Isso são crenças limitantes. E essas crenças limitantes dominam totalmente o seu habitat, domina o seu ambiente e principalmente domina seu corpo. É por isso que a gente começa a ficar com o coração palpitando, começa a ficar fraco, começa a respiração ficar ofegante. Por quê? Porque o subconsciente só está obedecendo aquilo que o consciente está pedindo. Vamos dizer que é como se fosse aquele desenho Dini é o gênio, se eu não me engane. Aladim, né? Aladim, Dini é o gênio outro. Aladim, que ele faz o pedido para o seu amo, que ele chama de amo, né? Então, o que acontece? Quando o consciente está ativo em tudo que é negativo, o subconsciente vai intensificar, vai aumentar aquelas suas emoções. É assim que funciona. E se isso faz sentido para vocês, gente, comente aqui nos comentários. Coloque uma frase. Eu escolho os meus pensamentos. Vou repetir de novo. Eu escolho os meus pensamentos. Isso é uma âncora para vocês. Por quê? Quando você estiver pensando em uma coisa negativa, você já começa. Eu escolho os meus pensamentos. Não é o meu consciente. É o meu subconsciente que vai colocar aquilo que eu escolhi, não o que ele quer. Então a gente começa a sair daquele controle. Ok? Vamos ler mais um pouquinho? A mente consciente é como o navegador ou o capitão na ponte de comando de um navio. Ele dirige o navio, envia ordens aos homens na casa de máquinas. Eles, por sua vez, controlam as caldeiras, instrumentos, medidores e assim por diante. Os que trabalham na casa de máquina não sabem para onde estão indo. Seguem ordens. Iriam de encontro a rochedos se o homem na ponte de comando desse instruções incompletas ou erradas. Buscadas em leituras de bússolas e centros e outros instrumentos. O pessoal da caldeira obedece porque ele está no comando. Uma vez que pensa que ele sabe o que está fazendo, a tripulação não questiona o comandante, simplesmente cumpre suas ordens. O comandante é o senhor do navio e suas decisões são executadas. Da mesma maneira, a mente consciente é o comandante.
e o senhor do navio do seu corpo, do ambiente em que você vive, de todos os assuntos que lhe interessam. A mente subconsciente cumpre as ordens recebidas baseadas no que a mente consciente acredita ser a verdade e aceita como verdade. Não questiona as ordens, nem a base em que elas se apoiam. Olha aí, gente. Então, tudo que vocês colocam dentro do subconsciente, raiva, medo, ansiedade, o que vai acontecer? Vocês vão colocar para fora. Então, todas as vezes que vocês estiverem pensando num bom trabalho, em família, em dinheiro, o subconsciente vai começar a ver, a questionar se realmente isso que você está pensando está de comum acordo com os seus negativos. E o subconsciente, ele não obedece só aquilo que você fala, ele obedece 100% aquilo que você sente. Se você sente que na sua vida só tem dor, tristeza e fome, é o que ele vai botar para fora. Aí muita gente diz assim, então quer dizer, Mônica, que eu só crio a tristeza, não crio a alegria. Você cria os dois, gente, dependendo de como vocês interpretam a sua vida. Tudo tem vários conceitos. Nós somos multidimensionais. Então, dependendo do que está acontecendo na sua vida fora, é porque você dentro está sintonizando com aquilo ali. Não é que você criou aquela situação, mas você se sintonizou com aquela situação. Você interpreta aquela situação ou positivo ou negativo. Depende de como é as suas crenças. Se suas crenças forem muito limitantes, muito profundas, você sempre vai interpretar muito dinheiro com fome. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho como conseguir, eu não tenho trabalho. Então, seu subconsciente vai obedecer aquilo que você mais sente. É por isso que a escassez, ela é mal interpretada. Por que ela é mal interpretada? Porque a gente acha que a escassez, ela é porque a sociedade exige, porque eu não estudei, ou meus pais não ajudaram. Não, gente. Isso é só efeitos. Mas a causa principal, o seu consciente colocou lá no fundo do seu subconsciente. E vai ser sempre revelado, porque ele vai sempre obedecer os seus sentimentos. Vamos ler mais um pouquinho? Se repetidamente dizemos a nós mesmos, não tenho condições para fazer isso. Preste atenção. A mente consciente pega-nos na palavra. Providencia para que você não chegue à posição de poder adquirir o que quer. Entenderam agora o que eu falei para vocês? A sua mente subconsciente, ela vai sempre botar para fora aquilo que o consciente quer, não o que ela quer, porque ela só obedece. Por quê? A gente fica sempre colocando memórias do passado. Fica naquele looping. Enquanto continuar a dizer, não tenho dinheiro para comprar aquele carro, tirar aquelas férias, morar naquela casa, pode ter certeza de que a mente subconsciente vai seguir suas ordens. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Ela sempre vai seguir as suas ordens. Se você pede para o seu gênio revelar o que você quer, o seu desejo, ele vai ser sempre revelado. Ah, Mônica, mas eu não quero desejo de pobreza. Mas enquanto você não entender que você está revelando aquilo que você é, não o que você quer, então sempre vai ficar na escassez. Esse é o problema. Você deixará de obter todas essas coisas e acreditará que isso é produto das circunstâncias. Foi o que eu falei. A gente sempre acha que é por conta das circunstâncias que está acontecendo aqui fora. O mundo, as pessoas, o trabalho, o emprego, tudo. E não é. Você vai atrair aquilo que você é, não o que você quer. Porque já está guardado dentro do subconsciente. O subconsciente vai sempre obedecer aquilo que está guardado. Mesmo o consciente um dia se revelando para outra forma. Mas para isso você vai ter que primeiro sentir para poder revelar. Não lhe ocorrerá que você mesmo criou as circunstâncias com pensamentos negativos de privação. Foi o que eu acabei de falar. Nós criamos as circunstâncias externas.
Nós vivenciamos aquilo que está dentro da nossa mente. E isso não é ensinado pra gente. É ensinado pra gente o quê? Que tudo é fácil, eu mentalizo, vai acontecer. Não é assim, gente. Mentalizou, vai encaixar com o que você é, não com o que você quer. Mentalizar é bom. É uma das leis. A gente primeiro tem que mentalizar, mas a gente tem que mais sentir. Quando encaixa mentalização, sentimento e ação, os três juntos, vai funcionar. Mas se você só mentalizar e agir sem sentir, não vai realizar. Esse é o grande problema da gente não conseguir o que a gente quer. Porque a gente fala assim, eu mentalizo, eu faço exercícios, eu faço de tudo, mas não consigo o que eu quero. Por quê? Porque não encaixou os três. É isso que é mais difícil as pessoas conseguirem aceitar. Que é ela que está criando a própria realidade. Que ela está botando para fora aquilo que ela está sentindo. Ela está sintonizando, entrando na frequência. É como se fosse um rádio. O rádio só passa para a segunda música quando a primeira música é cancelada. A primeira música ela pode ser ruim, não gosto dela. A segunda é boa. Mas como é que eu vou pular para a segunda? Quando eu entender que o meu sentimento que está sintonizando aquela música é o que vai chegar até ela. Ok? Ele deu, gente, até aqui um exemplo que eu achei muito interessante passar para vocês também. Vamos lá. Para tirar o subconsciente do negativo e colocar no positivo. Uma moça chamada Nina, passando por uma vitrine, viu uma bela bolsa e ficou cheia de desejos, que é o que acontece com a gente, né? Em seguida, notou a etiqueta do preço e engoliu a seco. Olha que interessante, porque a gente faz direto. Estava prestes a dizer a si mesmo, eu não posso comprar uma bolsa tão cara. É isso que a gente faz. Quando a gente chega em qualquer lugar, vocês já observaram quando a gente chega, principalmente em supermercado. Aí você já escuta, ai como tá caro esse arroz. Eita, a carne aumentou. O feijão mudou de preço. Tá muito caro, tá tudo caro. O que vocês estão colocando dentro do subconsciente, gente? Vocês estão no mesmo loop. Tá caro, tá caro, tá caro. Então o subconsciente vai fazer com que você não tenha dinheiro para comprar aquilo ali. Ele vai fazer com que aconteçam situações que se você mesmo tiver o dinheiro, você gasta outra coisa, mas não gasta com aquilo que você quer. Por quê? Porque a emoção que você está sentindo dentro para comprar aquilo ali, seja o que for, roupa, sapato, comida ou pagar uma conta, o subconsciente vai sempre obedecer aos seus sentimentos. Não tenho dinheiro, não posso comprar. Tá difícil. É uma palavra que todo mundo usa. Várias pessoas usam. Tá muito difícil. É muito complicado. Isso está enraizado com as suas crenças limitantes. E essa crença limitante sempre vai prevalecer, porque ela está guardada dentro do seu subconsciente. Ok? Vamos lá. Nesse momento, porém, lembrou-se de uma coisa que me ouviu dizer. Ela estava no evento do professor Joseph Murphy. Em uma das minhas palestras, o Dr. Joseph Murphy sempre diz pra gente: jamais termine uma declaração negativa. Ai, é difícil. Ai, tá caro. Não vou conseguir. Nunca termine assim, gente. Inverta-a imediatamente e maravilhas ocorrerão em sua vida. Ele ensina aqui como é que a gente pode inverter para poder conseguir o que a gente quer. Porque, na realidade, gente, a gente já sintoniza o negativo. Tudo que é negativo já está guardado no seu subconsciente. Então, a sintonização do negativo já existe. A gente só vai aprender a programar o positivo, que na realidade é assim. A gente não vai aprender, a gente vai ativar, porque tudo já está dentro do subconsciente, tanto negativo como positivo. Só que a gente, por conta das nossas crenças limitantes, a gente ativa sempre os negativos. Porque é o que a gente escuta direto. Olhando pelo vidro, disse a si mesma, a moça: essa bolsa é minha. Vou repetir de novo. Essa bolsa é minha. Em vez de ela dizer, na hora que ela percebeu que ela ia dizer, eita, essa bolsa tá cara. Aí o Dr. Joseph Murphy disse para ela, inverta. Toda vez que você for falar uma palavra negativa, inverta essa palavra. Aí ela fez.
essa bolsa é minha. E está à venda. Eu a aceito mentalmente. Eu aceito mentalmente, subconsciente. E meu subconsciente vai dar um jeito para que ela seja minha. Olha a diferença de você chegar num lugar e dizer, ai, tá caro, ai, não tenho dinheiro, ai, tá difícil. De você dizer, eu aceito porque ela é minha, subconsciente. Reprogramação. Reprogramar é isso. Reprogramar sentindo. Quando você vê uma coisa, sinta aquilo na sua mão. Sinta um desejo, como você sente no negativo. Porque automaticamente quando você fala não tenho dinheiro, você está com emoção muito forte, que é o sentimento. Então, inverta. Todas as vezes, gente, que vocês forem falar qualquer coisa negativa, seja ela qual for, ok? Vamos terminar. Mais tarde naquele dia, Nina encontrou o noivo em um jantar de despedida. Ele chegou trazendo sobre o braço um pacote elegante e embrulhado. Tadadã! O que será que é? Ali estava a mesma bolsa de couro que ela tinha desejado e afirmado que era sua bolsa. Olha que interessante. Quando você afirma com total desejo, com total vontade, aquilo acontece, gente. Já acontece o negativo. Porque vocês já acreditam naquilo, vocês têm fé naquilo. E tudo aquilo que eu tenho fé, acredita. A palavra fé é muito mal interpretada. A palavra fé significa acreditar na realidade invisível. O que isso significa? Você está acreditando na realidade visível negativa. E está esquecendo que a realidade negativa, ela é inferior à positiva. Ela só existe porque você bota foco, você bota desejo. Falou, tá difícil, eu não consigo. Onde é que eu vou arrumar? Tá botando fé no negativo. Então você está criando as circunstâncias. É você que cria as suas circunstâncias. Não é o seu ambiente, muito menos o seu habitat. A pobreza só existe porque está mental. A pobreza é uma doença mental. Então o externo vai refletir aquilo que você está dentro. É difícil escutar isso? Sim, porque quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, gente, as minhas crenças limitantes pipocaram. Começa a pipocar. Ah, isso é mentira, isso é misticismo, não existe. Ué, se existe negativo, por que não existe positivo? Então, o seu subconsciente vai sempre obedecer aquilo que você está pensando, sentindo e falando. Sentiu, agiu. Eu vou dar até um exercício aqui que uma vez eu achei muito interessante, que uma vez eu vi num vídeo e eu pratiquei e pratico de vez em quando eu quero. No começo é muito bom a gente fazer isso, depois a gente nem vai precisar mais. Mas como o subconsciente já está tão saturado, tão cheio de crenças, tão cheio de medos, limitações, então esse exercício ajuda bastante a gente tirar um pouco essas limitações, ok? Vamos lá. Pega uma carteira, né? Comprou uma carteira bonita, né? Para colocar seu dinheiro, né? Não pega aquela carteira rasgada, surrada, porque o subconsciente usa os seus 5 sentidos. Se ele está vendo aquela carteira pobre, rasgada, não significa que é assim, gente. Eu tô falando isso porque vai ajudar mais, entendeu? Mas se você tiver só a carteira surrada, você vai ter que usar. Mas se não, você tiver condições de comprar uma carteira bonitinha, arrumadinha, vai ser muito legal. Vai ajudar bastante você. Você pega uma nota do valor que você tiver. Ou 50, ou 100, ou 200, depende das suas condições financeiras. Coloca dentro dessa carteira e vá numa loja ou no supermercado. E comece a olhar os preços abaixo do valor que você está dentro da carteira. Se você tiver R$100 dentro da carteira, então você sempre olha os valores que você pode comprar. 50, 80, 70, 60, 40. Você vai sempre olhar aqueles preços e vai dizer: eu tenho esse dinheiro. E você vai começar a sentir, porque você não vai ter mais medo, porque você sabe que se você tem R$100 na carteira, mas aquela mercadoria vale R$50, você vai ter medo? Não. Você vai se sentir seguro de comprar aquilo ali. Então, o subconsciente sempre vai querer se acostumar que aquilo não está caro. Porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro guardado. Aí muita gente vai dizer assim, quando eu não tiver? Aí você não faça esse teste, porque aí você sempre vai seguir o negativo. Faça um teste quando você estiver com dinheiro.
Não precisa ser um valor muito alto, pode ser o valor que você tiver naquele momento. Se tiver 50 reais, você vai e pega coisa de 10 reais, 15 reais, 18 reais, 20 reais, 30 reais. Porque o subconsciente, ele trabalha por padrão. Ele é programado. E já está programado no seu negativo, não no seu positivo. Ok, gente? Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado bastante no autoconhecimento de vocês, como me ajuda também, né? Todos os estudos, como eu falei para vocês, me ajudam pra caramba. E eu fico muito contente em poder passar essas experiências, as minhas experiências, os meus estudos para vocês. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. Por quê? Porque outras pessoas também estão querendo essas informações. Não é só para mim que vocês estão fazendo isso. Estão fazendo para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu irmão. E eu vou deixar uma frase aqui, uma âncora bem forte, para quando vocês estiverem tristes, angustiados ou na negatividade muito grande, vocês utilizarem ela. Entre pedras, escolha ser força. Vou repetir. Entre pedras, escolha ser força. Entre pedras, escolha ser força. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.